Essa é uma questão interessante e relativamente polêmica, tá? Muitos autores têm simplesmente citado a lei ao tratar sobre a adoção preferencial da modalidade pregão e alguns autores, poucos autores, como o professor, por exemplo, Edgar Guimarães, têm pontuado a questão, como ela deve ser pontuada, né? O problema que pode ser levantado, né? O professor Edgar Guimarães, inclusive, entende que pela aplicação do pregão, eu e o colega e o professor também, Davidson Barcelos, nós estamos escrevendo sobre o tema licitações para as estatais e temos defendido uma outra corrente. Veja, o que a lei das estatais fala, ao tratar sobre diretrizes, é remeter a uma diretriz que seria a adoção preferencial da modalidade pregão. O professor Edgar Guimarães, por exemplo, defende com muita qualidade que uma interpretação literal no sentido de que, para bens e serviços comuns, eu deveria adotar preferencialmente a modalidade pregão. Mas o professor Edgar Guimarães, ele com razão, e o professor Anacleto Abduch, com razão, eles apontam que esta aplicação da modalidade pode ser inclusive, pregão, pode ser inclusive problemática por conta da diferença entre os regimes licitatórios. Eu e o professor Davidson defendemos uma interpretação que compreenda aquela diretriz não como uma regra, mas como uma orientação para a modelagem do procedimento licitatório da lei das estatais. Veja, a lei das estatais não fala em momento nenhum em modalidade. Então, o pregão seria modalidade preferencial, a que outra modalidade? Não há, porque a lei das estatais, assim como o RDC, adota uma única modalidade, que é ela mesma, o próprio regime licitatório, e uma modalidade flexível, que permite que eu modele algo parecido com o pregão, algo parecido com a concorrência e que pode também absorver novas ferramentas, como certificação de qualidade, contratação simultânea, remuneração variável. O que acontece é que se eu entender que aquela diretriz é, na verdade, uma regra, que eu tenho que usar a modalidade pregão, eu vou ter algumas inconsistências na aplicação do regime licitatório. Por exemplo, eu vou ter uma licitação usando a modalidade pregão para bens comuns e não vou poder usar uma ferramenta que é a certificação de qualidade feita para a contratação de serviços de bens comuns. Tá? Por quê? Porque essa certificação de qualidade é uma ferramenta da Lei 13.303, não é na Lei 10.520. Eu vou ter um regime sancionatório muito forte na Lei do Pregão, aplicável para comprar bens comuns, para contratar serviços comuns, e um regime sancionatório mais frágil para contratações mais relevantes, mais complexas, usando o regime da Lei 13.303. Eu vou ter um contrato sem prerrogativas extraordinárias para os contratos decorrentes da licitação no regime da Lei 13.303 e corro o risco de ter a interpretação de que o contrato decorrente da modalidade pregão tem que usar o regime da Lei 8.666. Então, na nossa opinião, o que nós defendemos é que essa diretriz dada pela lei das estatais aponta não a adoção do pregão da Lei 10.520, mas, diante da flexibilidade desta modalidade do regime da lei das estatais, deve preferencialmente o aplicador da regra licitatória modelar a licitação como um pregão, né? O que é possível numa modalidade flexível, era possível no RDC e é possível também na lei das estatais. Então, preferencialmente, para bens e serviços comuns, ele deve modelar a sua licitação de forma parecida, semelhante ao pregão. E o que eu quero dizer com isso? Disputa de preço, depois habilitação, fase recursal única. Enfim, é uma proposta, uma sugestão de interpretação que nós acreditamos permite resguardar o uso nas licitações para bens e serviços comuns de algumas ferramentas que constam no regime da Lei 13.303 e não constam na Lei do Pregão.